Pronto, agora eu vou criar a classe, deixa eu ver, quadrado. Então, vou criar aqui uma classe chamada quadrado, que ela é filha de quem? Da classe figura. Para isso, eu vou ter que importar a classe figura. E aqui eu vou criar o método construtor de quadrado. Então, quadrado tem o lado, né? Vamos fazer assim, eu vou copiar isso aqui. Nós sabemos que aqui dentro do método construtor de quadrado eu vou criar o método, vou invocar o método construtor da superclasse, que é isso daqui. Então, se eu estou passando o nome da figura aqui, eu vou ter que passar aqui também. E para eu construir um quadrado, eu preciso do lado, né? Então, self.quadrado igual a quadrado. Pronto. Aí nós temos aqui o método calcula área, que eu não vou implementar agora. Vou implementar o método desenha. Então, nesse método desenha, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui na minha área de trabalho, eu já tenho um arquivozinho aqui que eu copiei. Pronto, esse arquivo teste aqui. Então, quadrado, vou pegar isso daqui. Estava brincando aqui antes de fazer a videoaula. Então, esse método quadrado, esse método desenho, desculpe, ele vai tentar desenhar um quadrado, né? Então, vamos tentar arrumar aqui esse quadrado, porque ele está parecendo um triângulo, né? Um retângulo. Então, deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Né? Fizer um esforcinho, isso aqui parece um quadrado. Então, eu vou salvar aqui, quadrado. E agora, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso daqui e vou criar a classe triângulo, que também é filha de figura. Para eu criar um triângulo, eu preciso criar um método, chamar o método construtor da sua superclasse. Eu vou passar o nome aqui, vou precisar da base e da altura do triângulo, né? Então eu tenho aqui a base, self. Acho que eu devo ter digitado errado lá no quadrado, né? Self.altura igual a altura. Salvar. Isso aqui vai ser triângulo. Eu só conferir aqui a classe quadrado, como é que ela tá. Olha só, tenho colocado o selg, o self. Pronto. E aqui o desenho do triângulo vai ser esse daqui. Então, triângulo, desenha aqui. Pronto. Salvei. E agora, vamos testar? Vamos criar aqui um arquivozinho chamado testa-classe. Aqui eu vou importar a classe quadrado e a classe triângulo. Então eu vou criar aqui um quadrado. Para eu criar um quadrado, eu tenho que formar o nome da figura, né? Então, na verdade não precisava nem desse atributo nome, né? Mas como era só para mostrar mesmo como é que funciona, não tem problema. Então colocar assim, quadrado 1, por exemplo. Celular, esqueci de colocar no silencioso aqui, ó. O pessoal tá me perturbando aqui no WhatsApp. Pronto. Então, quadrado. Aí, o que é que eu vou precisar informar mais? Método na classe quadrado. Nada, né? Aliás, o lado, né? Então, tenho que formar o lado do quadrado. Então, 2 unidades de medida. Então, quadrado, vou chamar aqui de Q1. Então, o quadrado 1 eu vou mandar desenhar. A mesma coisa eu vou fazer para o triângulo 1. Então, triângulo, chamar de T1, ele vai pedir a base e vai pedir a altura, né? E aqui eu vou mandar desenhar esse triângulo. Então, vou salvar aqui, testa. Já tinha até um testa classe aqui, né?
Poderia ter aproveitado, não? Vamos lá. Teste a classe. Eu vou copiar isso aqui e vou rodar agora. Erro. Deve ter faltado os 2 pontos aqui, né? Vamos lá. Quadrado. Então tá aqui os 2 pontos que eu esqueci. E certamente triângulo também, né? Triângulo tá aqui. Salvei triângulo, salvei quadrado e agora eu vou rodar o teste a classe. Mais um erro. O nome quadrado não foi definido. Tá, então lá no método construtor de quadrado. Vamos lá para quadrado. Método construtor de quadrado não é quadrado, é lado. Aqui, né? Salvo. Vou testar novamente. Então, se a gente fizer um esforcinho, né? Vamos fazer o seguinte: colocar assim, print, pular uma linha aqui. Então, se a gente fizer um esforcinho, ele desenhou um quadrado e desenhou um triângulo, certo? Aí alguém pode dizer: professor, mas eu queria invocar o método desenha lá da classe figura. Então a gente poderia fazer o seguinte, ó. Lá na classe figura, que seria um método mais genérico, né? Poderia fazer o seguinte: não sei desenhar. Aí eu teria que invocar a classe figura, dizendo aqui o nome lá F1, por exemplo, e aqui eu chamar o método desenha. Então ele desenha o quadrado, desenha o triângulo e chama o método desenha da classe figura. Ele diz que não sabe desenhar aquela figura. Ok, pessoal? Então vejam que a ideia é muito simples, né, de implementar o conceito de polimorfismo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui nós temos esse modelo de classe, né? Nós implementamos aqui o método desenha. Eu vou deixar como atividade para vocês, né, como exercício de fixação, vocês implementarem o método calcula área, que está aqui na classe quadrado e que está aqui na classe triângulo. Naturalmente, a forma de calcular a área de um quadrado é diferente de calcular a área de um triângulo. Observe um detalhe importante: esse método desenho que nós acabamos de implementar, ele não retornava nada, ele é do tipo void, né? Porém, o calcula a área, ele deve retornar um valor do tipo float, que vai ser a área do quadrado e vai ser a área do triângulo. Se eventualmente vocês forem implementar um método calcula área de figura, observem que ele é do tipo void, ou seja, ele não deve retornar nada. Ok, pessoal? Então, obrigado pela companhia. Se você gostou do vídeo, clica lá no OK. Se não, diz porque não gostou. E lembra de marcar o sininho para toda vez que eu lançar um vídeo aqui, você ficar sabendo que eu coloquei um vídeo no ar. Beleza? Obrigado pela companhia e até o próximo conteúdo.